sobre o mercado de grãos, em especial de soja. Nós tivemos nesta última segunda-feira, como tradicionalmente ocorre, o Departamento de Agricultura norte-americana apresentando o relatório que mostra o acompanhamento de lavouras e que mostra um andamento de colheita tanto para soja quanto para milho melhor nos Estados Unidos, mais rápido que no ano passado. Ao mesmo tempo, os operadores estão muito de olho aqui nos fatores climáticos no Brasil. Para falar a respeito destes temas e como que eles afetam o mercado de grãos, nós conversamos agora com Stefan Podsklan, que participa do programa conosco nesta tarde de terça-feira. Stefan, obrigado pela sua participação mais uma vez. E nós temos no Brasil, neste momento, uma formação de preços que dá para dizer que é uma oportunidade, pensando também todas essas variáveis que eu citei agora e que tem outras também. Neste momento, nós temos uma condição de oportunidade de vendas para o produtor brasileiro. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os espectadores. Um prazer estar aqui. E, Fabiano, a gente está num momento oportuno, sim, né, para o produtor aí. A gente viu, principalmente na segunda-feira e hoje, dando continuidade, né, movimentos positivos aí de Chicago, refletindo principalmente, né, duas questões: o clima no Brasil, indicando, né, um atraso de plantio. O próprio report da Conab dessa segunda-feira já trouxe, né, a gente está com 0,2% da área plantada. Se a gente comparar com o ano passado, a gente estava em torno de 1,5%, e a média histórica 1,7% da área plantada. Então esse é um primeiro gatilho que deu esse movimento de alta. E num segundo momento, né, a gente olha também que está dando continuidade, foi mais agressivo o movimento da manhã, um reflexo de um estímulo econômico, né, mas alguns estímulos econômicos adotados pelo Banco Central chinês para tracionar resultados econômicos e tentar melhorar uma perspectiva positiva aí para a economia da China nesse próximo ciclo, que até então indicadores aí de PIB e outros fatores não são tão agradáveis aí para os preços de commodities como um todo, não só commodities agri, mas metálicas, energéticas, enfim. Mas o ponto é, nesse momento, clima no Brasil está num cenário aí de corda bamba, né, pelo menos nesse curto prazo, vai continuar atrasando o plantio, pelo menos nesses próximos dias, vai abrir um delta aí mais significativo, e isso tende a refletir em maior demanda para os Estados Unidos, que acaba sendo o reflexo dessas altas de Chicago. Stefan, uma outra questão que eu coloco e que, de certo modo, logo pela manhã trazia alguns efeitos sobre câmbio, principalmente, foi o pacote econômico lá na China, apresentado e que atinge principalmente o setor imobiliário, mas bastante agressivo até esse pacote, né, por conta do corte nos pontos de taxas de juros para este setor especificamente, mas que afetaram o dólar. Então, se afetou o dólar pelo mundo, também, de certo modo, acaba refletindo sobre a agricultura. Olhando os números desta terça-feira, como que você avalia este fator? A China tentando dar um gás na sua economia, o que muda em relação ao fator internacional e a demanda por grãos? Bom, vamos lá. A China, ela é o maior comprador de grãos do mundo, né? Principalmente aí para a soja. Olhando para a soja brasileira, é o nosso maior parceiro comercial. Quando a gente olha esses estímulos que o Banco Central chinês anunciou aí justamente para o setor imobiliário, se a gente olha desde o final do ano passado, a economia chinesa, né, os ministros, enfim, todo alto escalão chinês vem tentando tracionar ali, mudar alavancas da economia para justamente dar uma motivação em resultados econômicos, né, em renda da população, em demanda, em novos investimentos. Então, principalmente essa combinação de fatores que traria aí uma composição de PIB, né, e o PIB ele tem esse crescimento, essa relação direta com o crescimento de demanda de grãos. O que a gente vê desde o ano passado, né, a China começou o ano de 2024 com previsões de PIB aí próximas de 5%, e até então as revisões e os dados obtidos aí, divulgados pelo governo chinês, mostram um desempenho inferior até então ao precificado no início do ano. Então essa motivação
essas mudanças de alavancas agora, mais uma tentativa aí do governo chinês para justamente tracionar, dar um novo fôlego para a economia da China e tentar colocar ela num ritmo de crescimento que é esperado, né? Que era então até precificado no início do ano, que isso ainda não reverberou. É óbvio que a China é o maior comprador, vai continuar tracionando sim a demanda pelo tamanho, pelo seu peso no mercado global de commodities, mas o momento para a China, olhando para a população internamente, né, há sim sinais aí de um certo receio de quanto a esse desempenho pode realmente tracionar aí de forma mais efetiva a demanda, como nós vimos acontecendo no período ali entre 2010 e 2020, que foi um movimento mais agressivo do desempenho econômico chinês e, consequentemente, tracionando demanda de soja e outros componentes também de commodities agrícolas. Stefan, dentro deste cenário que nós trazemos, né, o que vem acontecendo no mercado agrícola, as oportunidades de negócios e principalmente demanda. Isso está muito ligado à China, essa mesma China que apresentou esse pacote e que também é o maior parceiro comercial do Brasil. Falando dessa demanda chinesa, como ela tem se comportado, as decisões recentes em relação a maiores taxações nos Estados Unidos para produtos da China, principalmente a parte de carros elétricos, entre outros fatores, mas que são os principais produtos deles. Nesta seara de fatores, no qual tem a geopolítica afetando também os negócios, Brasil abre uma oportunidade, eu nem diria de vender um volume maior de soja, porque não teria capacidade de atendimento para toda a demanda chinesa, mas de precificação de soja propriamente dita, a gente pode ter uma expectativa de mudança? Olhando para essa esfera, Fabiano, que a gente pondera, né, é quanto a safra brasileira, especialmente, vai entregar nesse próximo ciclo, né? Essa safra que começa aí com certo atraso, mas as projeções de clima colocam um cenário mais positivo. E o ponto é, né, se a gente olha para a comercialização aqui no Brasil, a gente está falando que o produtor ainda não entregou 25% da safra de soja, não fez essa fixação de forma antecipada com alguma trading, cooperativa, enfim. O fato é que é uma safra grande no Brasil, acima de 160 milhões de toneladas, ela já exerce por si um preço aí sobre o panorama internacional de preços, né? E olhando também a China em seu comportamento aí, ela tem sim uma preferência pela soja brasileira, né? Os últimos anos, se a gente colocar isso em números, né, a China, principalmente os anos que houve grandes safras recordes no Brasil, a gente teve uma China mais apetitosa nesse final de ano, nesse final de ciclo, né, de últimos 3, 4 meses do ano, e com certeza, se a gente tiver aí uma produção satisfatória, isso tende a fazer a China dar uma preferência para a soja brasileira. Mas em parâmetros de precificação, aí a gente ainda olha para um cenário de Chicago pressionado, porque é um contexto de Estados Unidos, de estoques mais robustos, tende a deixar Chicago mais pressionado. Se tiver uma ausência de demanda, né, um redirecionamento para o mercado brasileiro, isso tende a deixar Chicago mais pressionados. Por outro lado, seria positivo para prêmio de exportação aqui. Então, nessa conjuntura, acho que o que vai acabar mandando, de fato, na precificação é como que vai se dar o tamanho da safra de soja no Brasil e na América do Sul como um todo, né? Mas ponderando, pelas questões geopolíticas, comerciais e pelo histórico que aconteceu, há sim conflitos em curso e isso tende, de alguma forma, a favorecer o mercado brasileiro. Refletir em preços, a gente precisa olhar o contexto de oferta que ele está sendo formado ainda.